Então, quando a gente está trabalhando com a iluminação urbana, a gente tem que ter a ciência que a gente vai ter ali piso e parede, né? Então, a gente está trabalhando com uma arquitetura sem teto. Então, como a gente não tem teto, acaba que o teto que tem nos ambientes internos, ele acaba refletindo luz, né? Acaba ajudando muito na questão da reflexão ali. Então, se você está trabalhando com um teto com uma cor mais clara, ele vai influenciar. Se ele está trabalhando com um teto escuro, ele vai ser prejudicial na questão de espalhar essa luz para o ambiente, né? A gente consegue dimensionar isso. Agora, o urbano não. O urbano a gente não tem teto, então a gente tem que tomar alguns cuidados aqui para evitar desperdiçar essa luz, tá? Outra questão é a variável regional. Então, a quantidade e a disponibilidade regional de luz natural. Então, isso a gente consegue ter alguma diferença em função da latitude e do tipo de céu dominante, tá? Então, se a gente parar para pensar hemisfério sul, hemisfério norte, a gente vê lá que tem lá nos polos, né? Que um dos polos lá que praticamente não faz noite, né? Durante 6 meses é dia nos 6 meses. Então essa diferença de latitude ela ela gera diferença no nosso céu, né? Isso vai ter um impacto ali na iluminação urbana. Então a gente tem que estar ciente de onde que a gente está trabalhando, né? Para ter um projeto diferente conforme a necessidade. Contribuem para a iluminação natural do recinto urbano, além da variável regional, a arquitetura e a vegetação. Então, eu tenho que pensar nessa vegetação de uma forma que ela não atrapalhe a minha luz, né? Por exemplo, eu tenho uma rua com um passeio dos dois lados, então eu tenho iluminação de um lado só e do outro lado eu tenho árvores, certo? Mas essas árvores, elas estão dispostas de uma forma que elas não deixam a iluminação que está do outro lado da rua chegar, né? Então, quando você está andando de noite nessa rua com vegetação, com árvores, você se sente inseguro, porque a iluminação não está chegando ali. A gente tem que pensar nisso. Então, elementos que interferem na cena urbana, o uso do solo, né? Os materiais, equipamentos, a vegetação, entre outros. Então, coloquei aqui todos os elementos urbanos, construídos ou não, intervêm na distribuição de luz do ambiente da cidade. As superfícies e os materiais constituem qualidades óticas que podem contribuir ou coibir a iluminação natural do ambiente. Então, alguns exemplos para deixar mais claro isso aqui. Aqui a gente tem uma simulação de sombreamento de inverno da rua Duque de Caxias em Porto Alegre. Então, por que inverno? O inverno é, a questão do sol ele tá mais baixo, né? Então a gente tem uma sombra maior. Aqui falando mais a questão do sol mesmo, tá? Esquecendo um pouco a parte da iluminação. Então tudo isso aqui, essa parte de dentro aqui, né, ficaria no escuro, né? Logo cedo, digamos assim. A gente teria que pensar na iluminação de forma que coibisse isso aqui. É diferente de um espaço aberto, né? Que a gente teria que ter as luzes chegando num espaço maior, né? Aqui ele tá uma rua menor, que ela tá confinada aqui, e aqui a gente tem um espaço maior, que é o exemplo de Brasília, né? Então a gente tem que pensar em alturas aqui de postes maiores, né? E de repente uma maior quantidade de iluminação, uma maior quantidade de postes, né? E espaçar esses postes de uma maneira que a gente consiga se sentir seguro andando nesse ambiente aqui. Então aqui tem um exemplo da uma praça, né, em Veneza, na Itália. Então aqui percebam que não tem nenhuma iluminação, nenhum poste aqui no meio. Só que a arquitetura aqui, ela tá com essa iluminação distribuída. Então quer dizer, pelo fato da iluminação estar distribuída em todo o perímetro aqui, a gente consegue iluminar bem o meio aqui, o miolo, né, de forma que não precisa nenhum elemento adicional aqui.
Então, olhando de cima, né, uma imagem ali de satélite, por exemplo, ou de avião, helicóptero, sei lá, a gente consegue perceber, inclusive, a hierarquia viária, né? A gente vê que ruas com uma maior incidência de iluminação, teoricamente, seriam as avenidas da cidade. E o centro, né, que seria onde tem maior quantidade de iluminação. Aqui provavelmente deve ser uma cidade litorânea, né? Aqui deve ser o mar, porque acabou ali. Então, como é comum em cidades litorâneas, o foco acaba sendo ali perto do litoral. Aqui um exemplo de mais voltado para a arquitetura, né? A gente pode trabalhar com diferentes cores, inclusive, né? Para fazer uma composição que fique agradável.